bom que você chegou. Esse é o No Jardim, podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao No Jardim, o podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice. Eu sou a Gisele e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial para mim. Eu tô aqui com meu marido, Eduardo. Olá pessoal, tudo bem? Acho que é melhor me apresentar, né? Sim, Eu sou Eduardo, sou esposo da Gisele, estamos casados há 7 anos e meio. Temos o nosso filho que se chama Dom, ele tem 1 ano e 11 meses, vai completar agora essa semana. E hoje me convidaram para estar aqui com vocês para falar de um tema que é muito importante para nossa família e a gente gostaria de compartilhar isso com vocês. bom, no episódio de hoje, então, nós vamos conversar sobre culto doméstico, né? Como o Dudu disse, esse é um tema muito especial para nossa família. Primeiro porque a gente acredita que a fé ela não deve ser vivida somente no domingo, né? Mas ela deve ser vivida e cultivada no dia a dia, dentro do lar, no cotidiano da nossa casa, nas tarefas rotineiras e ordinárias que a gente faz. Então esse tema é muito importante pra gente por isso. E a gente sabe que a Bíblia nos ensina que a gente deve falar de Deus o tempo todo, né? E principalmente ensinar o caminho aos filhos, né? Que é Cristo. Mas a gente também sabe que muitas famílias não vivem essa realidade hoje. E aquelas que começaram a praticar o culto doméstico, até iniciaram, né? Tem outras pessoas que não conseguem dar continuidade a essa prática. Então esse tema de hoje é muito importante e a gente está aqui para dar algumas dicas aí para a gente poder ajudar vocês e a gente também, né, amor? A gente sabe que a gente precisa estar sempre conectado com esse tema para que a gente pratique isso. Muito bem, então hoje a gente quer meio que ajudar com um guia prático, né? Para que o culto doméstico seja algo possível aí na sua casa. Mas então, amor, por que que fazer um culto doméstico é importante, né? Por que que essa prática é tão fundamental para uma família? Acho importante essa pergunta porque normalmente quando a gente pensa nesse tema, a gente vai logo pro como, né? Ah, como é que a gente faz para realizar um culto doméstico? Acho que a etapa anterior é fundamental, que é o porquê, né? O que é o que nos motiva, né? Então a gente sabe que a Bíblia nos ensina em Deuteronômio 6:7, vou até ler aqui, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então a gente tem um ensinamento claro que a gente precisa falar da palavra de Deus, que a gente precisa orientar os nossos filhos, e esse é o caminho que devemos seguir, né? Então a gente já tem, a Bíblia nos ensina por que devemos cultuar dentro do nosso lar. Acho que a partir do momento que a gente tem o porquê definido em nossos corações, aí sim a gente pode partir para o como, né? É isso mesmo. É, eu acho que pensar no culto doméstico é pensar também como algo que auxilie no discipulado familiar, né? No discipulado dos nossos filhos, no discipulado que a gente tem enquanto marido e mulher também Sim. nessa relação, né? Mas se eu pudesse elencar, né, por que que o culto doméstico é importante ou o que que ele é na nossa família, né? Eu acho que a primeira coisa é que ele é um momento para que a família toda busque a Deus juntos, né? Claro que é muito importante que a gente tenha os nossos momentos individuais de devocional, de caminhada com Deus, né? De relacionamento com Deus de forma individual e separada, mas buscar a Deus todos juntos, né? Eu acho que isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa unidade enquanto família, fortalece o nosso relacionamento enquanto pais e filhos, enquanto esposo e esposa, e ter esse momento separado, eu acho que é importante por isso, né? Acho que um outro ponto também, né, é que a gente ensina e aprende a palavra de Deus também todos juntos, né? Então, nós podemos, por exemplo, ensinar as histórias bíblicas pro Dom e conversar sobre elas, né? E também eu e o Dudu, às vezes,
conversamos sobre um determinado tema ali no culto doméstico, tirando algumas dúvidas teológicas no meio do processo, coisas que a gente entende do texto, ou algumas dúvidas também, então E esse momento é bem legal. temas e pontos super profundos também, né. Sim, Já tivemos ocasiões em que a gente começou um culto completamente despretensioso e nós terminamos, os 2 muito emocionados, né, sim. e foi um momento muito bonito. Então, é importante para não só para os filhos, né, que vão aprender, mas também os pais também aprendem muito, né, com aquilo que Deus fala aos nossos corações durante aquele culto doméstico. Sim, um terceiro ponto também que eu gostaria de trazer é que esse momento de culto doméstico, ele é um momento que a gente pode orar uns pelos outros, né? Não só por pedidos da nossa própria família também, mas por pedidos externos. Às vezes orar por causas, né, dos nossos parentes ou de pessoas da nossa igreja também, motivos de oração relacionados à missão. Então é um momento de intercessão mesmo, de gerar intimidade espiritual, confiança em Deus, apresentar os pedidos que nós temos enquanto família diante de Deus e receber as respostas dessas orações e agradecer também por eles. Então esse momento é muito importante por isso. E outra, né, criar um legado espiritual para os nossos filhos aprenderem que cultuar a Deus, falar sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas é algo essencial para a gente, não é algo opcional, é algo que está dentro da nossa cultura familiar, é algo que está dentro dos nossos hábitos, é algo que está dentro daquilo que a gente exercita enquanto família. Então isso, né, gera a disciplina mesmo espiritual de nossos filhos continuarem isso nas suas próprias casas também, de repente, né? E essa prática ela é importante porque, até mesmo famílias que ainda não têm filhos, né, começar essa prática, né, ter essa prática antes mesmo dos filhos, é até algo que facilita esse caminho, né, porque depois que você tem os filhos, isso você vai aprendendo ao longo do caminho, antes mesmo dos filhos, melhor ainda, né. Então é importante que essa prática já aconteça mesmo antes dos filhos. Exatamente. E bom, a gente já sabe que não precisa ser algo complicado ou longo ou extremamente cheio de etapas e tudo mais, né, amor? Eu acho que pode ser simples e adaptado à realidade de cada família. Eu acho que desmistificar isso é muito importante, porque, ah, antes, né, no passado, eu tinha uma ideia de culto doméstico como algo mega estruturado, né, ou ter, né, toda uma liturgia complexa e extensa, né, e isso dificulta muito quando a gente se depara com a nossa realidade, né, do dia a dia. A gente tem os compromissos de cada dia e agendas, enfim. A gente sabe que a realidade é bem corrida, e desmistificar isso ajuda muito, porque a gente também tira aquela desculpa, né? "Ai, o dia é muito corrido, eu não consigo fazer". Acho que isso é importante a gente entender que dá para fazer algo simples, eh, bem pontual, mas que faz toda a diferença no nosso dia. Exatamente. E você falando de desmistificar, né, eu acho que também é importante pensar esse episódio, tudo que a gente vai trazer aqui, não como mais uma regra, não como mais um fardo a ser colocado nas costas. Não, a forma de como a gente faz o culto doméstico, claro, né? Aqui são sugestões, mas cada família pode identificar qual é a melhor forma de ser implementado um culto doméstico na sua própria casa, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade familiar. Então, tudo que a gente vai trazer aqui são sugestões, né? São coisas que funcionam para a nossa família e também para outras famílias que nós conhecemos, famílias que, né, são estruturadas na palavra de Deus. E a gente não quer colocar mais um fardo aqui nas costas de ninguém, obviamente, né? Mas nós queremos trazer como uma forma de inspiração também para quem deseja começar ou manter essa prática também. Então vamos lá, vamos a algumas dicas práticas de como fazer um culto doméstico, né? E como implementar essa rotina na sua casa. Então, primeira coisa, como é que a gente pode escolher um horário, por exemplo, criar uma rotina? Eu acho que é importante dizer que a primeira coisa, né, eu mencionei anteriormente que a gente tem um dia corrido e tudo mais. Eu acho que se a gente está começando, não necessariamente precisa, não obrigatoriamente precisa ser todo dia, mas você precisa começar, né? Se vai ser
um dia sim, um dia não, se vai ser um dia na semana. Você precisa começar para aquilo que se torne rotina, né? Precisa se tornar uma rotina isso, e para isso a gente precisa começar de alguma forma, né? Então pode ser de manhã, no café, antes do café, depois do café, durante o café. Aqui em casa funciona muito bem durante o café da manhã, que é o momento em que a família está reunida, com um pouquinho mais de tempo, né, para a gente poder conversar, ter um momento junto de comunhão. Mas pode ser à noite, pode ser depois do jantar, pode ser antes de dormir. É importante que você encontre aquilo que se adapte e se enquadre à sua realidade, né? Acho que esse é o principal recado em relação ao horário e dia, vamos dizer assim. Sim. E como o Dudu falou, né, nós escolhemos esse horário aí durante o café da manhã, até porque é uma refeição, né? Uma refeição que a gente pode compartilhar juntos, nós estamos todos à mesa, então é como se fosse uma atividade ponte que a gente está fazendo e aí já aproveita ao redor da mesa, né, que é um lugar já de comunhão, para a gente conseguir fazer o culto doméstico. Então esse foi o melhor horário que a gente encontrou para nossa rotina, mas tem famílias que vão achar melhor, né, uma determinada janela de horário para implementar. E eu queria dizer que esse horário da manhã, ele foi escolhido porque se adapta à nossa realidade, e também eu deixo claro que faz toda a diferença para o meu dia, porque é exatamente antes de eu iniciar o meu dia de trabalho. Então, o dia que a gente não consegue fazer, que teve uma correria, a gente não conseguiu, eu automaticamente sinto naquele dia que faltou um pedaço, faltou alguma coisa. Então, se você escolheu um dia aí, ou um horário específico, e aquilo se tornar uma rotina, o dia que não tiver, você vai sentir de tão especial que é esse momento. É verdade, é como se fosse um alimento para o dia também, né? Além do alimento físico ali que a gente tem, mas o alimento espiritual faz toda a diferença para o nosso dia. E aí, uma segunda coisa, né, é fazer a leitura do texto bíblico, né? E geralmente, o ideal é que a gente escolha um texto bíblico curto, né? Que não seja algo extremamente extenso, principalmente para quem tem crianças em casa, né? Então, podem ser histórias da Bíblia, de forma mais direcionada, mais curta, né? O importante é que a gente explique sempre de forma prática e numa linguagem que todo mundo possa compreender também, né? Nós fazemos a leitura do texto bíblico na íntegra, mas a gente sempre tenta trazer aquilo ali, né, para a realidade por exemplo, do nosso filho, que é uma criança muito pequena, né, para que ele tente prestar um pouco de atenção, né, a gente sabe quão difícil é que ele preste atenção sendo tão pequenininho, mas a gente tenta ali trazer alguns elementos também, né, tentar trazê-lo para a história. Agora ele está numa fase de falar as palavras, né, então às vezes ele fala palavras do texto bíblico. Se você tem crianças maiores, né, tentar fazer com que elas prestem atenção naquilo que a gente está lendo, né, na leitura bíblica e após a leitura fazer algumas perguntas para ela, para que ela fale da forma dela, o que ela entendeu daquele texto bíblico, né? Tem vezes que ela pode falar o que ela entendeu, tem vezes que ela não vai entender muito bem, e aquilo ali pode gerar uma certa conversa sobre aquele tema, trazer dúvidas, né, e tentar esclarecer as dúvidas da criança também. Então, a leitura da palavra ela é super importante, né, para a gente realmente ter contato com a palavra de Deus. Uma dica boa também para quem tem criança, a gente tem exercitado isso com dom, é a entonação, né? Quando a gente vai ler alguma história, né? A gente sempre coloca um tom ali que gera aquela atenção extra dele, né? Então, a gente, estudando sobre Moisés, né? A gente conta com: nossa, Moisés foi colocado num cesto, e os olhos dele brilham, né? Então, quando eu era adolescente também, eu escutava as histórias bíblicas, eu gostava, tinha muito desafio depois eh, da- das histórias contadas, né? Então pode ser uma ferramenta também, né? Olha, vamos ouvir a história e depois tem um desafio. Isso chama bastante atenção das crianças maiores também. Então podem ser ferramentas aí para serem utilizadas através da leitura bíblica durante o culto doméstico. Exatamente. Então, bom, ponto 1, escolher um horário, criar uma rotina, né? Ponto 2, a leitura da palavra. Ponto 3, o louvor, né?
Vocês podem cantar um hino ou uma canção juntos, né. Para quem não souber cantar: "Olha, eu sou muito desafinado, não consigo", tudo bem, né, vocês podem Eu sou. colocar uma música para refletir. O Dudu fala que é desafinado, mas eu sempre falo: "Cante conosco, tá tudo bem, não tem problema, né". Então trazer uma canção, e aí de preferência também, né, e geralmente toque nos cultos de domingo, né, da igreja. Aqui em Jardim Clarice nós sempre compartilhamos aquilo que a playlist, né, com as músicas que cantamos no culto, então fica mais fácil da gente identificar, as músicas, né, e trazê-las para o nosso culto doméstico também. E essa prática de cantar as canções que a igreja já canta também, em especial para quem tem crianças em casa, isso faz com que as crianças se sintam ambientadas com a liturgia do culto no domingo também. Então, é como se o culto doméstico fosse um pequeno treinamento para o culto de domingo. Então, a criança, né, quando ela já identifica uma canção que a gente canta no culto doméstico e que canta na igreja, isso fica mais fácil dela se ambientar, fica mais tranquila, prestar mais atenção também, né? Então, cantar uma canção é muito bom. E claro, tem esse momento também de conexão quando a gente canta, né? De todos cantarem juntos uma música, de louvar a Deus por meio de uma música também. Então, é legal cantar uma canção, né? Acho que é importante também, mesmo que você não for o caso de você não ter criança, acho que é importante a gente se conectar também com o texto bíblico, né? Fazer essa conexão do louvor com o texto para que seja um momento de reflexão e conexão com a palavra, né? Então, é importante dizer que a gente não vai cantar um louvor por cantar. Sim. Ou, ai, nossa, eu tenho ouvido esse louvor tá famoso, né? Esse louvor eu escuto ele em todo canto, eu vou, né? É, acho que se for o caso, até ore a Deus, né? Qual louvor devemos cantar agora, né? Mas acho que é importante essa conexão com a palavra e a gente louvar a Deus com aquilo que vai nos levar a uma reflexão mais profunda da palavra, mesmo que nesse período ali bem curto. É verdade, é importante, né, cantar canções bíblicas, né? E às vezes, se você não sentir vontade de cantar ou realmente não encontrarem uma música para aquele momento, talvez a leitura de salmos, né? Salmos são como se fossem canções também, né? Então, algum salmo que seja interessante para esse momento, né? Que leve a gente a alguma reflexão também, é importante que a gente use, né, esse momento para leitura. E por último, né, o que a gente tem é um momento de oração, né? Exatamente. Esse momento que a gente acredita que ele é fundamental nesse momento do culto, porque é um momento na verdade, é mais um momento de conexão com Deus, né? Desde o início, com a leitura da palavra, com o louvor, a gente está o tempo todo refletindo sobre aquilo que Deus quer falar conosco. E o momento da oração é o momento em que a gente está ali se dedicando a falar com Deus. Então, é importante que a gente se, se examine, que a gente olhe para dentro e que a gente entenda que o que a palavra nos diz naquele momento, né? Então, eu entendo que esse momento ele é fundamental dentro do doméstico para que a gente possa se conectar e levar a Deus aquilo que a gente refletiu e viu durante a leitura da palavra e o que nos tocou durante o louvor. Sim, acredito até que esse momento também é um bom momento para confissão de pecados, né? Exato. Para realmente quebrantar o coração, não só diante de Deus, mas diante da nossa própria família, né? Desse ambiente seguro em que a gente pode realmente rasgar o nosso coração e falar sobre nossas questões específicas, né? Pedir a Deus sobre elas, agradecer a Deus e louvar a Deus por aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Que a gente possa também fazer petições e súplicas, né, como eu falei um pouquinho lá no início, pela nossa igreja, por pedidos que venham até nós, né, saúde de familiares ou irmãos, esses pedidos que chegam até a gente, que a gente possa exercitar também, né, que a família seja uma família intercessora. E agradeça também, né, por todas as respostas que obtém dessas orações também. Eu acho que também é um ótimo exercício para que a gente e um ótimo exemplo também, eh, independente se você tem filhos ou não, se você tiver, é um ótimo exemplo para a criança entender a prática de falar com Deus e ele ser mais um momento de falar
com Deus. Por exemplo, a gente tem o culto doméstico, mas a gente tem a prática de toda noite antes de dormir orar com o Dom, que atualmente ele está até orando agora, né? Ele durante a oração ele vai citando coisas que ele quer agradecer. Então eu falo, Senhor Deus, eu te agradeço, e ele fala, mamãe, eu pela mamãe, papai pelo papai. Então esse momento assim da oração é um momento que a gente dá o exemplo e a criança acaba entendendo, né, aquele como mais um momento de falar com Deus. E se você não tem filhos, é a prática de, de ter mais um momento de conexão com Deus, de contato com Deus. Então, é fundamental. Então, recapitulando, né, o que já falamos até o momento, bom, escolher um horário e criar uma rotina, né, para aquilo se tornar um hábito, fazer a leitura da palavra de um texto bíblico, o louvor e a oração final, né, finalizando ali esse momento de culto doméstico. Pode parecer tão simples, e se a gente for pensar, realmente é, né? Mas esse simples ele deve ser feito com pequenos passos, até a gente adquirir a constância, né? E, bom, Dudu, se a gente pudesse dar algumas dicas para a gente realmente manter essa constância, né? Para fazer do culto doméstico um hábito, quais seriam? A primeira delas é comece pequeno. A Gisele falou, né? É algo simples, mas a gente precisa fazer. Lá no início eu falei, né? A gente tem uma visão equivocada de que precisa ser algo demorado, como se fosse exatamente como é feito no culto no domingo, por exemplo, na igreja. Não, não precisa ser longo, a gente precisa começar pequeno e a gente sabe que precisa ser sincero. Então, a primeira dica que eu daria é, gente, é bem curtinho mesmo. Segue esses 4 passos inicialmente que vai dar certo. E sejam flexíveis também, né? Se eu pudesse dizer uma dica, é, não ter essa rigidez de que tem que sair perfeito ou de que tem que sair todo dia e que a gente tem que fazer dentro desse formato. Não, a gente pode ser flexível, adaptável e tentar fazer. E mesmo se não sair perfeito ou do jeito que a gente acha perfeito, tá tudo bem. A gente pode seguir e fazer do jeito que está dando certo para nossa família, né? Essa dica é boa porque nem sempre vai ser perfeito mesmo, né? A gente sabe Sim. que vão ter dias que vai ter uma correria, ou aquele período que você determinou vai ser mais curto ainda, porque aconteceu tal coisa, ou vocês podem ser interrompidos por alguma emergência, e vida que segue. Então, essa dica que a Gisele disse é importante, né? Precisa que a gente tenha essa flexibilidade com o culto doméstico. E terceiro, a gente precisa incentivar as crianças, né? O culto doméstico é para toda a família. Então, a gente precisa incluir também as crianças nesse momento. Então, é importante que a gente crie, né, formas de que de que elas participem, né? Então, pode ser que a gente dê para elas gravarem algum versículo, repetir algum versículo, até mesmo cantar, né? Então é importante que a gente inclua as crianças e os bebês também, tá, gente? Os bebês também participam do culto doméstico, os bebês também adoram a Deus. Eu acho que nessa de incluir os bebês e as crianças, né? Por exemplo, às vezes chega um bebezinho novo na família, né? Então, às vezes, esse culto doméstico tem que ser transferido de um lugar onde era feito para, de repente, o quarto da família, para que aquele Sim. bebezinho participe também. Ou no caso de famílias que não têm bebê ou crianças, mas tem algum idoso acamado, alguma pessoa com uma mobilidade reduzida também, ter o local onde essa pessoa está, né? E fazer o culto doméstico ali juntinho dessa pessoa. Famílias, né, que não têm criança e é só o casal, por exemplo, né? Tentarem participar juntos ali ativamente os dois, acho que é legal. É muito legal também essa parte de incluir as pessoas, a gente está falando especificamente das crianças, já trouxe essa questão de algum idoso, alguém que está acamado, mas a gente também lembra de pessoas que a gente pode estar recebendo na nossa casa. É verdade. Que isso não seja um impeditivo da família realizar o culto doméstico. Você pode estar recebendo um parente, um familiar que dormiu na sua casa e naquele dia está ali também, né? A gente
não deixa de fazer o nosso culto doméstico quando a gente recebe alguém na nossa casa, porque também é algo, é mais uma forma também de Deus falar ao coração daquela pessoa. Então, é um momento que tem uma ótima oportunidade também para a gente é, falar de Deus até mesmo para outras pessoas que estão na nossa casa, que podem ser até mesmo pessoas momentâneas, né, os visitantes. Sim, essa é uma ótima maneira também de testemunhar o amor de Deus para outras pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a Deus, né? E aí a gente entra num outro ponto que às vezes pode ser um ponto um pouquinho sensível, né? Quando a gente tem pessoas que vivem na nossa casa, né? Pessoas que são da nossa família e que ainda não professam a fé em Jesus. Eu sei que isso pode ser ainda mais desafiador, né? De iniciar o culto doméstico tendo esse contexto, mas o que nós diríamos para você é que comece, né? Comece de uma forma em que essa pessoa possa se sentir incluída, né? E que aos pouquinhos a palavra de Deus sendo falada e lançada ali naquele coração, aos poucos o Espírito Santo vai fazendo o seu trabalho também, né? Então, tentar trazer essa pessoa para esse momento de culto doméstico de uma forma bem respeitosa também, acho que é super interessante da gente fazer, né? Um outro ponto, acho que é usar materiais de apoio também, né? Porque a gente pode ficar um pouco perdido de, mas qual leitura bíblica nós podemos fazer, né? Que tipo de texto bíblico, que tipo de história, né? Vamos abrir a Bíblia de forma Aleatória. aleatória e ler qualquer tipo de texto? Não, né? A gente pode usar materiais de apoio. Então, hoje a gente tem bons devocionais bíblicos, né? Bons guias de culto doméstico, de planos de leitura bíblica, inclusive, né? Na nossa igreja nós temos o Entre as Linhas Deus Fala, o plano bíblico diário também, né? É claro, tem ali alguns textos mais extensos, mas a gente pode escolher uma pequena porção dentro desse plano de leitura bíblica para fazer, né? E eu também ia sugerir temas, né? Você pesquisar por algum tema que a sua família tem algum tipo de interesse e, é, e que você possa estudar sobre isso, pesquisar sobre esses temas. Lembrando que a gente não está falando de nenhum devocional denso, complexo, porque a gente sabe que precisa ser adaptado a essa realidade mais rápida, né, mais ali diária. Então, que você faça essa análise de que tipo de tema você quer tratar durante esses dias de culto doméstico com os estudos. E é legal também em períodos, né, de celebração, então, por exemplo, Páscoa, Natal, a gente trazer Sim. alguns textos bíblicos voltados para essas temáticas, né? Nós fazemos, por exemplo, o calendário do Advento no Natal, então cada dia nós fazemos uma pequena peregrinação ali pelos textos bíblicos do nascimento de Jesus. Na Páscoa também nós fazemos dessa forma, então é interessante que a gente possa usar esses recursos, né? E o último, meu amor, Não desista. não desista. Mais importante é a persistência, por mais caótico que possa parecer às vezes, né? No caso de crianças pequenas em casa, nem sempre eles querem ficar sentados, ouvindo, nem sempre eles estão quietinhos, né? Na verdade, quase nunca. Mas o importante é que a gente persista para que aquilo realmente se torne um hábito, né? E pode acontecer de você acordar um dia e de você não estar bem. Ou, por exemplo, depois do trabalho, né? Se você decidiu que o seu devocional, o seu culto doméstico vai ser de noite, por exemplo, você teve um dia de trabalho péssimo e você não está bem, ou você está cansado, você não está se sentindo bem. Então, é importante que você não desista, né? Se você perder um dia, não desanima, no próximo você começa de novo. O importante é seguir em frente. É isso aí. Bom, espero então que esse episódio tenha te encorajado a viver um culto doméstico na sua casa, que você insira esse hábito na sua família, né? Esperamos que essas dicas sejam práticas realmente para você estabelecer esse hábito, né? E se você já faz, né, o culto doméstico na sua casa, ou se você tem alguma dúvida, compartilhe aqui com a gente. A gente quer ouvir a sua experiência e vai ser importante pra gente. É verdade. Bom, que Deus abençoe seu lar, que você possa ter momentos incríveis de culto doméstico com a sua família, que Deus possa falar muitíssimo ao seu coração nesses momentos.
E foi ótimo te receber aqui, meu amor. Eu Espero adorei. que você venha mais vezes, né? Lembrando, nós estamos no mês da família, então todos os podcasts desse mês serão relacionados ao tema de família. Então, nas próximas semanas vocês vão poder acompanhar mais um pouquinho de outros temas interessantes que estão vindo por aí. Bom, não se esqueça, no jardim, Deus planta, rega e faz crescer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Você ouviu No Jardim, o podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice.